Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Olá, eu sou Silvia Zanelato e nós começamos mais um devocional aqui no canal da Mulher Virtuosa. Nós começamos a leitura e o devocional de Provérbios 29, que diz assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Eita, aqui nós já começamos, né? Esse primeiro capítulo aqui, esse primeiro versículo já vem nos lembrar da importância da gente realmente buscar andar no caminho correto e fazer aquilo que agrada o coração de Deus, entendendo, né, que Deus ele nos deu esse manual maravilhoso da vida, que é a Bíblia, e que Ele nos ensina, né, aquilo que devemos ou não devemos fazer. Basta a gente ler e pedir a Deus que nos ajude a aplicar, porque sozinhos a gente não consegue. Porém, gente, esse versículo ele me fez meditar que muitas vezes, quando a gente sai do caminho correto, né, você pode perceber que Deus, na sua bondade, na sua infinita graça, Ele sempre busca nos alinhar com o caminho certo. E só que muitas vezes, o que acontece? Existem pessoas que não aceitam a repreensão, não aceitam serem moldadas, mudadas, melhoradas. Não aceitam muitas vezes dar 2 passos para trás para poder depois dar passos mais rápidos para frente, sabe? Porque às vezes quando a gente é repreendido, às vezes quando a gente precisa alinhar novamente o nosso caminho, às vezes a gente vai ter que voltar para trás em algumas coisas, né? Imagina, vamos pensar que você pegou um carro e você está indo em direção a determinado lugar, só que de repente você se perdeu. E às vezes você passou numa rua errada. E aí você notou que você vai ter que voltar o caminho para poder chegar no seu destino. E voltar é ruim, né? Que você pensa, puxa, eu já passei, sei lá, às vezes você se perdeu ali, sei lá, uma meia hora andando na estrada errada. Você vai ter que voltar mais meia hora ou às vezes até mais 1 hora, dependendo se você não pegar trânsito, para poder voltar pro caminho certo. Só que assim, essa meia hora, essa 1 hora que você vai levar para voltar pro caminho certo é muito melhor do que se você se perder e chegar num destino totalmente contrário daquilo que você tá buscando, não é? Assim é com a gente também, né? Assim é com a nossa vida, literalmente. Às vezes a vida, ela tá te colocando placas mostrando você tá no caminho errado, você entrou errado. Né? Ela tá mostrando ali para onde você tá indo, o destino que você tá indo. E às vezes você fecha os olhos e finge que não tá vendo, né? E continua no caminho errado. E por quê? Porque você não quer perder tempo de ter que voltar. Então você vai seguindo, vamos ver o que vai dar, né? E o certo seria o quê? Você parar, você reorganizar de novo, né, a rota e você ver, opa, preciso parar aqui, preciso voltar e tá tudo certo, sabe? A gente errar e a gente ter a humildade de perceber, opa, errei, agora eu preciso mudar o caminho, preciso, né, mudar a rota, tá tudo certo. O problema é quando você erra e você permanece no erro. E mais do que isso, permanece no erro querendo a todo custo que aquilo dê certo. Como assim, tipo, aquele erro que você fez, todo mundo que comete o mesmo erro se dá mal, mas você acha que, não, mas eu vou me dar bem. Não, e não é assim, né? Então a gente aceitar a repreensão é a gente, com humildade, né, acolher aquilo que Deus está nos mostrando. E Deus é tão bom, tão perfeito, que Ele usa pessoas muitas vezes para nos ensinar. Usa pessoas para nos dizer, olha, aí não é o caminho, tenta de outra forma, faz diferente, né? Ou situações, né, que muitas vezes estão nos mostrando ali, opa, tem que ter uma mudança aqui. E às vezes a pessoa não quer, né? Às vezes a pessoa olha aquilo dali e não quer continuar no caminho errado. E aí o destino não vai ser bom. Então assim, aqui Provérbios vem nos alertar que a gente não deve temer a repreensão, mas que a gente deve acolher, peraí, isso daqui que eu tô... Deixa eu entender se faz sentido pra mim, deixa eu ver se às vezes não é hora de mudar o meu caminho, se às vezes não é hora de mudar a minha rota. Opa, talvez eu tenha que parar, talvez eu tenha que dar 2 passos pra trás, ok, mas depois eu vou mais rápido. Por quê? Porque eu tô no caminho certo, e andar no caminho certo me leva muito mais rápido ao destino, entendeu? Então que a gente possa ter essa humildade no coração, sabe? Da gente entender, peraí, não, se eu tô no caminho, eu quero estar no caminho certo, né? Eu quero mudar a minha rota, para que a gente não seja como a palavra diz aqui, né? Para que não haja remédio, por quê? Porque muitas vezes Deus tenta falar com a pessoa, Deus tá mostrando, as placas estão mostrando que ele tá no caminho errado, né? Que ela tá no caminho errado. As pessoas estão tentando ajudar, pessoas do bem, né? Talvez dando conselhos. Muitas vezes as situações estão mostrando para essa pessoa que ela tá errada e ela não quer mudar. E aí vai ter um momento que não vai haver mais remédio, porque ela não quis,
né? Ela não quis. Então, que a gente não tenha esse fim, né? Deus o livre, mas que a gente tenha, entender que a gente vai errar, que a gente falha, mas que a gente possa ser humilde, né? De pedir perdão e de mudar a rota, né? Se necessário, mudar a rota e ir pelo caminho que vai nos levar ao destino que o Senhor tem pra nós, que é o melhor destino, né? Tudo que Deus tem pra nós é o melhor. Continuando aqui. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Olha só, quando o sábio discute com o insensato, né, gente? Porque não é sábio discutir com o insensato. Por quê? Porque o insensato, o tolo, ele sempre vai querer te levar pro lugar dele, né? Então não tem como você discutir, né? Por quê? Porque ele vai te levar pra um lugar de baixaria, de coisa que ele já tá acostumado e que você não tá, sabe? Porque o sábio, ele não tá acostumado com grito, com briga, com fofoca, com mentira, com calúnia. O sábio, ele não busca isso, muito pelo contrário, ele corre disso, ele vira as costas para essas coisas. Agora, o tolo não, o tolo, ele agarra essas coisas, porque isso é a vida dele, isso para ele é o normal. Então aqui a Bíblia vem nos ensinar que a gente não deve bater de frente com o insensato, entende? O tolo a gente silencia, por quê? O tolo a gente deve silenciar porque ele sempre vai querer nos levar. Ele sempre vai querer nos levar para o lugar dele, né? Para lugares que não são bons. Então, que você lembre-se que, como sábio, muitas vezes é necessário sim ficar em silêncio. Aliás, a Bíblia vai até nos ensinar sobre isso, né? Que muitas vezes a gente passa por sábio quando a gente fica em silêncio. Continuando aqui, os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Aqui vem lembrar novamente que o tolo, ele derrama toda a sua ira, mas o sábio, ele se domina, ele reprime. Então, se um tolo, ele te chamar para uma briga, para uma questão que às vezes, você sabe que você vai perder. Por quê? Porque ele é tolo. Ele vai chegar num lugar que para ele já é normal. Grito, briga, calúnia, fofoca, difamação. E você não tá acostumado com isso. Então é mais vale você guardar, né? Ir pro seu quarto, como diz lá em Mateus. Se trancar, tranca a porta do teu quarto, vai orar, entrega a Deus e confia no Senhor, porque Deus vai te dar a vitória sobre essas situações. Continuando aqui, se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum, é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma envergonha a sua mãe. Gente, a vara é disciplina, né? É disciplinar os nossos filhos. A Bíblia sempre nos ensina sobre isso. E você que vem me meditando comigo, né? Desde o primeiro capítulo de Provérbios, você vai ver o quanto Provérbios fala sobre a importância da gente disciplinar os nossos filhos. Da gente dizer não, da gente colocar ordem, da gente realmente, não dizer sim pra tudo, sabe? A gente realmente disciplinar. E disciplinar muitas vezes dói até no coração do pai, né? No coração do pai, da mãe. Cada vez que eu tenho que disciplinar meus filhos, às vezes pra mim é muito difícil, sabe? Quantas vezes eu já disse não pros meus filhos, ou chamei a atenção deles por alguma coisa, muitas vezes fui pro meu quarto chorar, muitas vezes porque eu disse, meu Deus, eu não queria brigar com eles, não queria chamar a atenção, mas era uma coisa que eu precisava fazer, sabe? Era uma coisa que eu precisava dizer não, mesmo com eles, né, me pedindo que dissesse sim. E muitas vezes isso é difícil pra mãe e pro pai também. Mas é importante, por quê? Porque o futuro deles vai ser de bênção. A partir do momento que a gente ensina eles no caminho da disciplina. Porque tudo aquilo que os nossos filhos estão sendo ensinados, gente, desde pequenininhos, é o que eles vão continuar levando pra vida. Porque são comportamentos, são mentalidade, princípios, valores que a gente está ensinando. E que eles vão carregar até o final. Certo? Então por isso que é tão importante. Se você tem filhos, se você tem filhos, que você possa pedir a Deus sabedoria, porque só com Deus, né? Pra gente saber realmente ensinar, ter sabedoria como pai, como mãe, mas que você
sempre possa realmente viver nesse nível da hierarquia como pai e mãe, não como irmão, não como amiguinho, não como, tá tudo, né? Não, mas como pai e mãe. Se você é pai e mãe e pai fazem coisas que o amiguinho não vai fazer, que a gente tem que ser pai e mãe. Às vezes ser pai e mãe, muitas vezes a gente é olhado pelo filho como chato, né? Como chata, como, puxa, minha mãe não deixa fazer isso, meu pai não deixa. Pois é, mas é tudo pelo bem deles. E aqui, no versículo 14, diz assim, o rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Gente, eu tava olhando foi essa semana, se eu não me engano, não, semana passada, eu vi que teve um juiz, que o vídeo dele viralizava muito, parecia pra mim, que era um juiz, assim, que ele era extraordinário, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era um juiz tão extraordinário, gente, que a forma com que ele lidava com as questões, eu lembro até de um caso de um senhor que ele recebeu uma multa e esse senhor teve que comparecer, né, no juiz, e o juiz foi tentar entender, né, foi perguntar pra ele por que ele ganhou essa multa, por que ele tava correndo. E aí esse senhor pega e fala que ele tava correndo porque ele precisava levar o filho dele de 60 e poucos anos. Ele tinha 90 e poucos anos e o filho tinha 68, parece, 65, 68. E aí ele precisava levar esse filho correndo, parece, para o hospital. Foi por isso que ele correu. E aí o olhinho dele enche de lágrima. E aí o juiz olha pra ele e diz: parabéns por você ser esse pai tão maravilhoso, né? Que 90 e poucos anos tá cuidando do seu filho de 60 e poucos. Que lindo isso. E ele vai falando e ele vai se emocionando. E ele pega e retira a multa. Ele diz: o senhor não deve nada, a justiça vai pra casa, né? E parabéns por ser esse pai. E era lindo, assim. Ele emocionava as pessoas. E tinha vários vídeos dele nesse sentido, onde as pessoas ganhavam multas. E ele era muito, assim, uma compaixão. Ai, até emociona. Uma compaixão, um amor que ele tinha, assim, era algo incrível. Realmente, assim, mostrava muito de Deus. Muito do amor de Deus, sabe? Porque ele era um juiz ali, ele poderia dar sentenças e ele não fazia. E muitas das sentenças ele não dava, porque ele entendia o olhar do outro. E eram coisas bobas mesmo, às vezes de multa, de coisas assim que às vezes, sabe? Mas se fosse qualquer outro juiz, teria simplesmente, dá aí a multa, vai pagar a multa e dane-se, né? Ele não era assim, ele era diferente. Ele tinha uma compaixão, ele tinha um amor, assim, ele olhava as pessoas com amor, sabe? E aí, o último pedido dele na cama do hospital é dizendo que ninguém esqueça dele. E aí é muito bonito, porque os comentários, eu mesmo também comentei, me emocionei muito, porque a gente pensa, cara, como que a gente vai esquecer um juiz como esse, né? Então aqui fala, né, que quem realmente julga, né, com verdade, firmará o seu trono para sempre. E é isso, vamos continuar aqui. Quando os ímpios se multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho, você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Mais uma vez a Bíblia vem nos lembrar da importância da disciplina, porque quando a gente corrige, o que a Bíblia nos diz aqui, você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Continuando aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, aquele que realmente busca sempre andar, né, fazendo aquilo que a lei, né, há um mandamento aqui, né, nos manda, nos ensina, né, aquilo que Deus vai nos ensinando aqui através da sua palavra. Continuando aqui. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. A pessoa colérica, gente, se você já ouviu, né, tem aqueles perfis, né, de comportamento que a gente fala sobre os 4 temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, né? E ele fala sobre colérico, mas claro, não no sentido levado ao temperamento, mas também falando da pessoa que tem essa forma, essa personalidade, né, mais assim impulsiva, né? Porque o que é o colérico? Ele é um líder, ele é um líder nato, mas ele muitas vezes é muito explosivo, né? Muito autoritário. Então tem que saber usar, né, essa liderança da forma certa, né? E aqui diz que a pessoa que é muito colérica, ou seja, que essa pessoa que é muito explosiva, muito autoritária, sabe, tem dificuldade de aceitar crítica, né, ou fraqueza alheia, né, essa pessoa aqui nesse sentido, ela provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Então, ou seja, a gente tem que cuidar. Se você tem esse perfil, né, que você possa usar ele
para as coisas boas, porque, por exemplo, a pessoa que é mais colérica, ela naturalmente é um líder, ela busca resultados, é uma pessoa muito forte, temperamento determinado, focado, enérgico, autoconfiante, prático, né? Porém, o lado ruim é impaciente, autoritário, explosivo, tem dificuldade de aceitar críticas, né? Às vezes é uma pessoa que ela tem também paciência com as fraquezas alheias, né? Então tem que sempre dosar. Assim como, né, quando a gente vai estudar todos os outros temperamentos, sanguíneo, fleumático, o melancólico, né? A gente vai ver que todos eles têm o lado bom e o lado ruim, né? Como é que a gente conserta os nossos lados ruins? Sendo que tudo que a gente tem de bom vem de Deus. E aquilo que é de ruim, a gente precisa do quê? Da graça de Deus. Então, assim, a gente precisa de Deus pra tudo, gente. Pra tudo. A gente precisa de Deus por quê? Porque o que tem de bom de nós, vem de Deus. E o que tá ruim em nós precisamos de Deus pra arrumar, entendeu? Então, ou seja, nós precisamos de Deus pra tudo. Continuando aqui. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma, mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Oh, glória! Como é bom confiar no nosso Deus. Como é bom. Não confie em homens, não confie em pessoas, confie em Deus. Até fiz um devocional de provérbios também, onde eu falava, tem até o título, né? Confie em Deus, né? Acho que o título é esse, será? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Confie em Deus. Não, crie expectativas em Deus. Esse era o título. Crie expectativas em Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente se lasca na vida. Por quê? Porque às vezes a gente cria expectativa nos homens, nas pessoas. E, gente, todo mundo falha. Eu falho, você falha, né? Todo mundo falha, porque a gente é humano. Agora, quem é que não falha? Quem é que nunca falha? Quem é que é perfeito? Deus. Então, se você tem que criar expectativa, se você tem que confiar, confie em Deus, certo? Continuando aqui. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Ou seja, né, o justo para o ímpio é abominação, mas o ímpio para o justo é abominação. Ou seja, os dois são totalmente contrários um do outro, porque o justo busca a justiça, o ímpio quer fazer só coisas erradas. Então, ou seja, um olha o outro, né, e não suporta, porque são o oposto um do outro, né? Enquanto um busca justiça, o outro só quer fazer aquilo que é totalmente contrário, ou seja, quer andar na injustiça. E é isso. E eu espero de coração que no meio de tantos provérbios aqui, né, da leitura da palavra, o que foi compartilhado aqui faça sentido a você, que toque seu coração de alguma forma. E é isso. Eu te desejo uma semana aí abençoada, com muita paz, com muita alegria, com muita prosperidade, com muita felicidade e, acima de tudo, com a presença e com a proteção de Deus. É isso. Se você gostou, se fez sentido pra você, deixa o seu like, compartilha, viu? Ou até comenta qual desses provérbios aqui fez mais sentido hoje pra você, viu? Eu quero muito te conhecer. E é isso. Vamos que vamos. Até o nosso próximo devocional. Fica com Deus e uma ótima semana.